todos com a paz do Senhor Jesus. Quero externar minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira, você está no canal Rascunho da IBD, que tem a finalidade de cooperar nas ilustrações das nossas revistas de escola dominical, né? Neste trimestre estaremos estudando, na lição da classe dos jovens, a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E nós estamos na lição de número 13, estamos finalizando, sim. Na lição de número 13 nós temos o título Fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Então, vamos estar num assunto neurológico, né? Diga-se de passagem, porque alguém pergunta assim, um Deus de amor pode trazer sofrimento eterno, não é? Mas até que ponto o amor de Deus é analisado por as pessoas que assim pensam? De que forma que o amor de Deus não está, para começar, o amor de Deus não está desconectado da justiça, tá? Então, a justiça de Deus e o amor de Deus, eles são equiparados, andam juntos, né? Deus ama, sim, por isso que ele corrige, mas Deus é justo para aqueles que não querem a correção do Senhor, certo? Deus não trabalha com injustiça, Deus não tem jeitinho, que é conhecido como jeitinho brasileiro, porque é filho de A, filho de B, filho de papai, de mamãe. Não, você precisa temer a Deus e dar-lhe glória. Então, estaremos nessa lição tratando sobre o sofrimento eterno, não é? Por que o sofrimento eterno? O que causa essa morte eterna? Não é? Como é que vamos ver o juízo divino para com os ímpios? Estas e outras questões estaremos tratando aqui agora no canal Rascunho da IBD, lição de número 13, classe dos jovens. Primeiro nós temos a morte para o cristão. Primeiro é consequência da queda, a separação entre a morte e o corpo. A morte é lucro, é a certeza que um dia ressuscitaremos e é esperança. Romanos capítulo 6, versículo 3, Gênesis capítulo 35, versículo de número 18, Tiago capítulo 2, versículo 26, Filipenses capítulo 1, versículo 21, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 58, Isaías 26, versículo 19 e João capítulo 11, verso de número 25, né? O texto bíblico em classe está inserido em Mateus capítulo 25, versículo 29 a 34 e versículo 46. O texto nos diz assim: porque a qualquer que tiver será dado, e quem tem abundância, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que ele tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier, a sua glória, e todos os santos anjos, ele então lhe assentará no trono da sua glória, né? E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas aos bodes à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E irão para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então tem aqui as prerrogativas de Deus dentro dessa questão, e dentro desse sofrimento eterno, querendo o ser humano ou não, está atrelado dentro da justiça de Deus, certo? Porque vem através desse problema do pecado, né? Que a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá, né? E para viver precisa ressuscitar em Cristo, precisa se converter a Cristo, precisa obedecer a Cristo. Logo, se isso não estiver acontecendo,
haverá um problema com a eternidade. Não tenha dúvida a respeito, né? Então, dentro dessa questão, nós vamos observar que o comentarista ele vai traçar aqui na nossa lição. Nós temos a lição está dividida em 2 tópicos, para ser mais preciso. No primeiro tópico, ele trabalha a morte eterna. No segundo tópico, o juízo divino para os ímpios, né? E ele usa um material interessante, que eu estou sempre trabalhando aqui também. Deixa eu ver se eu acho que está aqui. E ele usa de uma forma muito objetiva, porque realmente não se tem muito o que fazer, visto que triunfar em Cristo é andar em justiça. Desde o momento que você passa a viver injusto, você terá dificuldade com a eternidade, ok? Então, aí tem a questão do inferno, do aniquilamento, certo? Tudo isso está atrelado a uma fala relacionada a essas demandas, né? Tem um livro muito interessante, A Realidade do Sofrimento Eterno, que é um livro interessante que podemos usar, sim, em larga escala, tá certo? Alexandre Coelho escreveu um material pela CPAD, e Vencendo as Aflições da Vida, né? Foi de 2012, também um livro muito interessante, certo? Essa questão dessa realidade, nós temos que, mesmo as pessoas não querendo encarar isso, ela é a realidade. Eu quiser uma coisa, a realidade está exposta, e não tem muito o que fazer dentro dessas propostas, certo? Então, cabe a mim, cabe a você, cabe a nós outros entendermos todo o procedimento de Deus com respeito a essa demanda. Deus é amor, ponto. Isso é um ponto pacífico. Mas Deus é justiça, certo? No tópico de número 1, no subtópico 1, diz assim: castigo infalível. A respeito da morte eterna, cremos naquilo que Jesus afirmou, né? Em Mateus 25, versículo 46, a respeito do castigo dos ímpios. Eles serão para o tormento, estes irão para o juízo, para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então declarou os ímpios: aqueles que não se arrependerem de seus pecados vão enfrentar o tormento eterno. O destino dos incrédulos é somente um: a condenação eterna. Este lugar de tormento e sofrimento é lugar preparado para o diabo e seus anjos. Capítulo número 25, versículo 41. Não se deixe enganar. O lugar destinado à alma dos ímpios e de todos que rejeitam o plano de Deus para a salvação chama-se inferno, que significa lugar inferior, ok? Então, outro ponto importante no segundo subtópico diz assim: o destino dos ímpios. Jesus não deixou dúvida alguma ao afirmar a respeito dessa recompensa e do destino dos crentes, né? Os fiéis, tanto o destino dos fiéis como dos ímpios. Os fiéis ouvirão: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Já os ímpios, que não se arrependeram de seus pecados e não aceitaram o plano divino da salvação, ouvirão: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, cremos que o perverso sofrerá eternamente e ficará de fora na Nova Jerusalém. Nossas atitudes e escolhas estão presentes, vão determinar nosso destino. Por isso, seja sábio e faça já suas escolhas certas, de acordo com a palavra de Deus, tá certo? Essa realidade do sofrimento, John Piper, ele trata muito bem esse assunto, não é? Quando em uma de suas falas ele aborda de uma forma bastante clara, né? E vários outros comentaristas, né,
principalmente os nossos materiais aqui que temos, vai nos trabalhar essa questão, certo? Se nós pararmos para verificar o quanto essa realidade é patente, né? De forma que não conseguimos ou não conseguiremos nos apartar desta realidade, ok? É uma realidade que não tem como fugir disso, né? A Bíblia descreve o destino do final dos ímpios como algo terrível e que vai além de toda imaginação. São as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente por causa da frustração e do remorso ocasionado pela ira de Deus. Mateus capítulo 22, verso 13. Mateus capítulo 25, verso 30 e Romanos capítulo de número 2, versículo 8 e 9, que concorda com Judas capítulo 13. Capítulo 1, versículo 13. Judas só tem um capítulo, tá? E o verso 13. Então, é uma fornalha de fogo, conforme Mateus 13, 42 e 50, e onde o fogo, pela sua natureza, é inextinguível, ou seja, ninguém pode extinguir este fogo, ninguém pode extinguir este fogo, certo? Aí nós podemos observar que em Marcos capítulo 9, verso 43 e Judas 7, né? A causa perda eterna ou destruição perpétua, a fumaça de seu tormento sobe para todo sempre. Jesus usou a palavra Geena como termo aplicável a isso, né? Então, Geena é um nome aramaico, lá do Vale de Himon, certo? É uma ravina descrita aí, estreita no caso, né? E que trabalha bem, nós vamos trabalhar bem essa questão dentro desses conceitos, dessas verdades que está patente e escancarada aqui na nossa revista. Aí quando vamos ver essa ravina estreita que vai do oeste do oeste ao sul de Jerusalém, durante o declínio do reino de Judas, ou de Judá, os judeus apóstatas ofereciam ali seus filhos, e ali como sacrifício aos deuses, o deus Amonita, o deus Moloque, através do fogo. Nós vamos ver isso em 2 Reis, capítulo 23, versículo 10. Então já oferecia nessa Geena essas crianças, né? Aquelas crianças, aliás. Então Jeremias capítulo 7, verso 31, podemos observar, por isso os judeus, né? Por isso os judeus nos tempos do Novo Testamento faziam deste um depósito de lixo municipal, né? E aí que havia fogo ardendo, né? E Jesus fez a alusão à figura de que ele é como aquele lugar no juízo final, né? Então o lago de fogo ali, as chamas de enxofre demonstram que são desagradáveis ao fogo será. Então Jesus estava ilustrando aquele local que até hoje existe, não é? Para apontar como seria no juízo eterno, né? Um fedor, um fogo inextinguível, uma quintura onde queimava assim continuamente. Então Jesus faz alusão a essa figura, ele faz uma alusão figurada daquela situação, e o fogo será permanente. As trevas também indicam que os ímpios estarão excluídos da luz de Deus. A fé, por exemplo, é a esperança, o amor que sempre permanece para nós. Então faltarão eternamente naquele ambiente. O repouso do qual desfrutaremos nunca estará à disposição deles. Então é um negócio complicadíssimo, não é? Depois nós temos, esse é o juízo dos ímpios. Depois nós temos o estado final do justo. Então Abraão estava disposto a habitar na terra da promessa, como forasteiro, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus capítulo 11, verso 9 e 10. Hebreus capítulo 11, verso 9 e 10. Gálatas capítulo 4, verso 26 e Hebreus 11, 16. Então, essa cidade, o lar dos remidos e a habitação de Deus, é a Nova Jerusalém, que João viu numa visão, descendo do céu para a nova terra,
A morada é o trono de Deus, e o trono de Deus estarão com o seu povo na terra, certo? E assim sucessivamente. Então, nós temos aí como a cidade não terá templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro, né? E isto é a presença daí, a glória de Deus e Cristo encherão a cidade de tal maneira que todos que habitarem ali estarão sempre envolvidos em uma atmosfera de adoração e louvor. Escrito nas 12 portas da cidade, esses nomes são as 12 tribos de Israel e seus alicerces, né? E assim sucessivamente. Então, podemos observar de forma muito clara dentro dessa questão como será naqueles dias, né? Onde o Senhor estará reinando, né? E quem não estiver com Cristo estará nessa comparação que Jesus fez, né? Onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. É o que está escrito dentro da palavra de Deus, né? No subtópico 3, o comentarista coloca aqui: Deus é justo. O que a maioria das pessoas desejam receber depois da morte? A vida eterna, a vida no céu em paz, sem sofrimento. Tal desejo é válido. Sim, a vida eterna no céu é uma dádiva que somente os que creem no sacrifício de Cristo receberão o perdão dos pecados, né? E poderão desfrutar aí a existência da vida eterna. Está condicionado à fé em Cristo. Deus ama o pecador, mas Ele é justo e dará a cada um segundo a sua recompensa. Capítulo 7 de Salmos, verso de números 11 a 13. Ok? Então, quando vamos ver, as Escrituras também falam da morte diversas vezes. Em Jó, capítulo 28, verso 22, veremos a morte sendo personificada. A predição a dizer a morte, ouvimos os nossos ouvidos a sua fama, como também em 1 Coríntios, capítulo número 15, verso 55, onde está, ó morte, o teu agrilhão? Então, isso é uma personificação. Onde está o inferno, a tua vitória? E Apocalipse 20, verso 14, diz: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então, esta é a segunda morte. A morte também é comparada nos livros poéticos a um caçador que arruma armadilha para aqueles que apanham os homens. Cordas do inferno me cingiram, laços da morte me surpreenderam, né? Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderam de mim. Encontrei aperto e tristeza. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar os laços da morte, né? Então a palavra de Deus reconhece aí a morte como um resultado do pecado, como Deus criou o homem e não o criou para morrer. E é o que se entende aí da leitura de Gênesis 2, versos 17 e 18. Então ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore que tiver no jardim comerá. No tópico de número 2, vai trabalhar o juízo divino, né? Nós temos a morte eterna, conforme vimos, né? E temos o juízo divino. O Deus que nos livrará da corrupção. A morte eterna é uma separação por toda a eternidade da esperança de Deus. Já a vida eterna, à luz das Escrituras, é uma nova vida que os crentes em Jesus passarão ou passam a ter após a sua convenção genuína. De sorte que nós, não... Deixa eu ver aqui, de sorte que não fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, mas para como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória, do Pai, e assim andemos também na novidade de vida. Romanos 4, 6, versículo 4. O homem natural é um ser biológico, entretanto, o novo homem nascido de Deus é um ser espiritual, uma nova criatura. Pedro diz que os que são salvos são participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela corrupção há no mundo, e assim, pela concupiscência, aliás, há no mundo. Então, quando vamos
observar dentro dessas questões é objetivo. É claro que quando vamos trabalhar sobre morte eterna, entendeu? Nós temos aí, quando vamos trabalhar sobre essa questão de morte eterna, podemos observar aí um conceito muito amplo, né, dessa visão, né, que se chama de castigo, vamos dizer assim, certo? A morte eterna é a separação por toda a eternidade da presença de Deus. Já é uma vida à luz da Bíblia, né? A questão da eternidade não tem tempo marcado, certo? Então diríamos, por Deus ser atemporal, tudo com ele é eterno, visto que ele é atemporal. É isso? Muito bem. Já a vida eterna à luz da Bíblia é a nova vida que os crentes em Jesus passam a ter após a sua conversão genuína, né? Então Pedro diz os que são salvos, que são participantes da natureza divina. Depois nós temos aí a questão do sofrimento dos ímpios, né? Sofrimento dos ímpios. O Salmo afirma que os ímpios não subsistirão ao juízo, né? O salmista, no capítulo 1, verso 5, o salmista, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, descreve os pecadores de três quadros horríveis. Primeiro, são como a moinha lançada para o longe por força que não consegue ver. Segundo, serão condenados na presença de todos, né? E terceiro, perecerão eternamente. Esses textos mostram que não podemos aí ter dúvidas em relação ao castigo e à recompensa dos ímpios no dia do juízo, né? Quando vamos trabalhar essa questão, existem duas ideias de morte eterna, por exemplo, que são apresentadas em contraste quando falamos desse destino após a morte: a vida eterna e a morte eterna. Aqueles que têm a vida eterna são os que passarão a eternidade com o Senhor no paraíso, ou seja, no céu. Aqueles que forem condenados à morte eterna pela sua desobediência e credulidade passarão a eternidade separados do Senhor. A morte eterna é uma estadia contínua, é um sofrimento e separação de Deus. É o destino de todos aqueles que se rebelam contra Deus, não se arrependendo de seus pecados e não reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Então a morte eterna às vezes nos parece algo difícil, né, de ser compreendido, né? Mas alguns aí pensam que a incredulidade ou simplesmente a separação, não é, descreve um aniquilamento pregado pelo aniquilacionismo. Não. Outros sugerem que uma pessoa que pode passar do inferno para o céu, certo? Essas possibilidades são mínimas, não é? Depois que estiver lá, aliás, são mínimas não, elas não existem, elas são inexistentes. E outros sugerem que o mesmo nome do purgatório para o céu. As diversas maneiras de outros que ainda acreditam, né, que todos irão para o céu, ou seja, o universalismo prega isso, né, ou em algum momento o universalismo final também trabalha essa proposta, certo? Então nós temos aqui o aniquilacionismo, nós temos o universalismo e temos o universalismo final, né? No entanto, a Bíblia diz que todas as pessoas que vivem uma vez e não há outro julgamento, por vezes chamado de juízo final, certo? Então, da mesma forma, o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrenta o juízo. Capítulo 9, verso de número 27 do livro de Hebreus, né? E assim sucessivamente. Então, não há reencarnação, as pessoas simplesmente não desaparecem. Em vez disso, cada pessoa é julgada e estará na eternidade com Deus ou separada dele, ou está com ou separado, certo? E assim sucessivamente. Então, nós estamos trabalhando aqui a questão do sofrimento dos ímpios, né?
podemos dizer que essa perecerão eternamente. Então esses textos nos mostram o quanto podemos ter dúvida, que não podemos ter dúvida em relação ao castigo, a recompensa dos ímpios, por exemplo, no dia do juízo, né? E assim sucessivamente. É possível sair do inferno para o céu? Algo na Bíblia que ensina, né? Que ensina que uma pessoa pode eventualmente passar do inferno para o céu. A história do rico e Lázaro, ambos mortos, um em tormento e outro no céu, ao lado de Abraão, afirma que não é possível que esteja no céu passe ao paraíso. Como também não é possível que quem esteja no inferno vá para o céu. Lucas capítulo de número 16, versículo 26. Além disso, entre vós, além entre vós não há grande abismo, de forma que quem deseja passar por outro lado, para o céu, ou para o outro lado, para o nosso, não consegue. Isso está escrito no capítulo 16, verso de número 26 de Lucas. Além disso, a Bíblia deixa muito claro que os incrédulos serão eternamente separados de Deus em um estado de tormento, o mesmo tormento eterno com o qual Satanás e os seus demônios sofrerão. Então, o diabo os enganarão e foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. O dia e de noite serão atormentados para sempre. Apocalipse capítulo 20, verso de número 10. Apocalipse 20, verso 12 a 15 diz assim: e vi mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas quais coisas estavam escritas no livro, segundo as suas próprias obras. E deu ao mal os mortos que nele havia, e a morte. O que nele havia, e o inferno e a morte. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mateus ou Lucas, Apocalipse 20, verso 16 e 15. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, o profeta Daniel dizia que como seria o final dos ímpios. Já dizia como será o final dos ímpios, E assim sucessivamente. Então temos uma vasta prova de forma contundente que nos faz acreditar, e não temos nada, exatamente nada, para não acreditar. Não há como negar, são coisas inegáveis. Então, quando vamos trabalhar o destino miserável dos ímpios, a Escritura ensina claramente a duração sem fim dos sofrimentos penais, dos sofrimentos penais dos perdidos para com a vida eterna. A vida eterna do justo, a mesma palavra grega no Novo Testamento é aion, ou seja, aions ou adios, que são usados para expressar aí a existência de Deus, a existência eterna de Deus. Ser Cristo, por exemplo, a existência eterna de Deus, a existência eterna de Cristo, a existência eterna do Espírito Santo, e a duração eterna do sofrimento dos perdidos. Então não tem muito o que fazer, nós temos que anunciar assim o Evangelho, e ver que precisamos estar firmes em Cristo, postados, firmes, caminhando para nos livrar desta praga, que está por vir. Então a Bíblia diz que a morte é uma cessação da existência física. Biblicamente, a morte, o ser humano é uma unidade complexa constituída de materiais e de outros espirituais. Então a morte é a quebra dessa unidade à medida que a vida cessa no corpo físico. Então a Bíblia fala da morte em várias passagens, como já trouxemos aqui. E muitas vezes dessas passagens destaca-se a morte como simplesmente a perda da vida. Mas um texto bíblico mais emblemático aí, nesse sentido, é aquele que é registrado no capítulo 12
do livro de Eclesiastes, né? Esse livro de Eclesiastes depois de velho, já de idade, recomendou aos jovens que não fizessem como ele fez, né? Das besteiras que fez na sua juventude. Ele fala da morte, dessa passagem, muitas vezes destaca a morte assim como simplesmente a perda da vida, né? No autor, no Eclesiastes, né, o autor bíblico descreve: se o pó volte à terra e o espírito volta a Deus que o deu, né? Então podemos ver que estamos amparados e bem amparados sobre essa temática, ok? Então, os tipos de morte na Bíblia, nós vamos observar, não é muito, quando vamos observar isso, os tipos de morte na Bíblia, né? Nós podemos ver que a morte não fala apenas da morte física, na verdade, além da morte física, a Bíblia nos dá outros tipos de morte, morte espiritual, morte eterna. Então, enquanto a morte física é a separação do espírito e do corpo, a morte espiritual é a separação entre Deus, entre o homem e Deus, ok? E assim sucessivamente. Então, podemos ver aí no tópico de número 2, né, finalizando aqui, né, o sofrimento dos ímpios, e também podemos ver aqui a punição divina, que é uma penalidade, e está nos escritos de Paulo, Romanos capítulo 6, verso 23. Essa expressão rabínica significa a perdição eterna, deve ser compreendida juntamente com a passagem dos quais Jesus falava sobre o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, né? E assim, como o castigo eterno também é colocado em contraste com a vida eterna, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Estamos finalizando o nosso trimestre, né? Falta só apenas mais uma aula para finalizar. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar.